Hoje nós vamos fazer uma análise do episódio A Estratégia da Sunny. O episódio em que a Opaline tenta transformar a Sunny em uma vilã. Vem no vácuo. Vem, rapaz, vem no vácuo, vem. Hey, gente! Bem-vindos ao Amor de Garota! Aqui é a Gisele. O episódio 4 do capítulo 2 começa com a Sunny andando de patins muito rápido por Maritime Bay. E o que tiver na reta é vácuo. A gente vê que tem até um pônei que se joga na calçada pra ela não atropelar ele. E enquanto ela fazia isso, ela tava gritando, muito desesperada, como se algo horrível tivesse acontecido. Gente! Eu tenho um aviso muito importante que vai mudar as nossas vidas. Estamos comendo muita besteira. Sai daí, pega ela. Aquela sushi, né, amiga? Isso obviamente é marketing da Sunny só pra ela vender as vitaminas dela. Mentira, porque eu não sou inteligente o suficiente pra pensar nisso. Agora, sabem como, ou melhor, quando que a Sunny conseguiu chamar a atenção dos pôneis? Quando ela se transformou em uma unicórnio sem querer. A Sunny, muitas das vezes, se emociona quando ela fala sobre seus planos para uma equestre melhor. E aí acaba se transformando sem querer devido à forte paixão e emoção dela sobre esses assuntos idealistas. Enfim, os pôneis só escutam ela quando ela está na sua forma poderosa e gostosa. Eles são os falsos. E assim a abertura começa. Na cena seguinte, vemos a Sunny vendendo suas vitaminas provavelmente saudáveis para vários pôneis. E ela estava muito feliz ao ver que todo mundo da cidade começou a realmente se interessar pelos planos dela e não sei o quê. E só aí que ela foi ver que ela tinha se transformado em unicórnio. Ela não tinha percebido. A Sunny fica meio sob pressão quando a Pip diz que todos são fãs da Sunny unicórnio e que gostam muito de vê-la com um chifre e com as suas asas mágicas. E o pior é que a Pip ficou com inveja, cara. A Sunny se olha no espelho mágico e tenta se destransformar, felizmente conseguindo. E como sempre, quando a Sunny abre aquela praga daquele espelho toda vez, a Opaline não perde uma oportunidade de ver o que a Sunny está fazendo. A Opaline fica boba quando ela descobre que a Sunny pode se destransformar e se transformar em unicórnio. E fica mais boba e indignada ainda quando ela descobre que a Sunny não quer ser toda hora um unicórnio. Então, a Opaline surge com um plano bem top. Ela pensa em convencer a Sunny a ficar do seu lado e assim as duas seriam unicórnias aliadas do mal. A Opaline Foguinho pede pra Misty Santinha se infiltrar e encontrar um jeito de deixar a Sunny vulnerável, enquanto ela mesma já bolou um plano envolvendo o espelho mágico da Sunny. Na cena seguinte, a Zip e a Izzy estavam ajudando a Sunny com seus lucros, enquanto o Hit, a Pip e o Spark estavam sentados em mesas ali perto. Tá com algum problema, Pip? Ai, gente, porque todo santo vídeo que eu tive postado não deu certo. Não tá dando muita visualização, eu tô flopada. Ai, tá tendo um tal agora de 4 incríveis e adoráveis pôneis que estão acabando com tudo, estão viralizando de um jeito que eu fiquei impressionada porque eu tô sendo esquecida. E é nessa cena em que a Pip descobre que qualquer vídeo do Spark viraliza. É como se ele tivesse uma faísca especial que faz qualquer coisa dele viralizar. Então a safadinha da Pip pede pra cuidar do Spark. Na verdade, ela não era pra cuidar, mas sim pra tentar descobrir o que era essa faísca, tentar copiar e viralizar. E ela nem sabe esconder isso. No quiosque tava tudo certo, até que os pôneis começaram com uma palhaçada de que queriam vitamina unicórnio. O que é vitamina unicórnio, Gisele? É vitamina feita por um unicórnio. Um unicórnio. Qualquer tipo de vitamina presta, contanto que seja feito por um unicórnio. É uma vitamina unicórnio, era o que os pôneis queriam. Uau, vai modificar muito o gosto se for feito por um unicórnio. A
Sunny é desprovida de inteligência demais para poder entender o que tá acontecendo, porque claramente estava todo mundo sendo falso com ela e só querendo ela unicórnio. Então ela começa falando um montão de coisas de jardim comunitário, um montão de coisas que ninguém se interessa, até que ela se transforma de novo em unicórnio porque se emociona falando disso. E quando ela se transforma, o povo vê igual urubu e ela não percebe. É igual urubu. E ela não percebe o que tá acontecendo, cara. Enquanto a Sunny conversava com todo mundo ali de boa, o espelho mágico ainda estava aberto, nos mostrando uma Sunny do mal, que na verdade é a Opaline. Daqui a pouquinho eu explico mais sobre isso. Na cena seguinte, a Sunny estava muito feliz e iludida com toda essa situação dos pôneis estarem envolvidos nas suas ideias e nos seus planos, até que temos o encontro da Sunny com as 4 pôneis: Sugar Moonlight, Rose Dust, Lily e Misty Santinha. Esse foi o jeito da Misty se infiltrar. Essa nova da menor, nós não paramos. Te procuramos por toda parte. É tão legal finalmente te conhecer. E foi nessa cena que eu vi como que a Sugar Moonlight é uma personagem horrível. A Sunny disse que sentava perto da Sugar todos os dias quando elas estudavam. Mas aqui nesse episódio a gente vê que a Sugar Moonlight não tá nem aí pra Sunny pônei terrestre, sim unicórnio. E o episódio deixa bem claro que ela só tava querendo se juntar com a Sunny por ela ser popular agora, não porque ela gostava dela. As falsas tentam se amigar com a Sunny, mas ela diz que precisa ir lá rapidinho e já tá voltando. Vapt-vupt. Ela vai para um lugar ali perto e liga pra Pip perguntando o que ela deve fazer, já que as 4 pôneis estavam querendo dar um rolê com a Sunny. E a Pip já logo dá o conselho de que a Sunny deve sim sair com as 4 pôneis porque elas são famosas. E aí a Sunny vai dar uma reviravolta naquela época da escola. Ela vai de pônei isolada a pônei popular. A Sunny decide que vai fazer isso sim, mas logo depois de falar com a Pip, as asas e o chifre da Sunny somem. E essa dota não sabe como colocar isso de volta. Até que ela escuta uma voz vindo de dentro da sua bolsa. Então ela abre a bolsa, pega o espelho mágico, abre ele e vê o seu reflexo falando consigo mesma. Sim, o reflexo da Sunny estava falando com ela. Isso porque não era um reflexo de verdade, e sim a Opaline, que estava usando sua magia para fazer isso. A Opaline faz isso para ir convencendo a Sunny aos poucos de que os unicórnios são seres superiores aos demais, e que para ela continuar sendo uma unicórnio, ela precisa encontrar a fonte do seu poder e cultivar ele para os seus sonhos mais loucos se realizarem. E o sonho mais louco da Sunny era fazer um jardim comunitário. E assim, Sunny, os seus sonhos mais loucos se realizarão. Até o jardim comunitário? Esse é o seu sonho mais louco? Sim, eu até fiz a planta de como que vai ser. Eu não sei se eu desisto. Será que vale a pena continuar? Tá doido, essa protagonista é muito burra. Eu não sei se eu continuo sendo vilã, se eu desisto. De repente não vale a pena. Que mané desistir? Isso aí, vai. Some minha reta, você já se transformou em unicórnio, quer dizer, vai pegar o que é seu de direito. Quando essa conversa acaba, vemos a Pip e o Spark no Melodia da Crina, com a Pip tentando viralizar. Mas não tinha como, não tava dando nada certo. Ela não conseguia copiar essa tal faísca do Spark. Também vemos a Izzy e a Zip na Casa de Cristal, resolvendo coisas normais e nada preocupantes, até que chega o Hit todo cantante, mó paz, feliz. E era porque a Pip carregou o filho dele pra longe. Agora ele podia ficar em paz sem aquele moleque dando trabalho. O Hit só queria saber de ficar na banheira, com máscara facial hidratante e ouvindo jazz à moda Rio. Enquanto todas essas situações aconteciam, a Sunny decide que é melhor ela não sair por aí dar um rolê com as 4 pôneis, e sim, com a ajuda delas, fazer uma grande reunião em Maritime Bay para falar sobre seus planos chatos.
e as 4 pôneis interesseiras aceitam. Mas antes dessa reunião acontecer, vários pôneis de Merchant Bay estavam começando a tratar a Sunny como se ela fosse uma rainha, e isso estava deixando ela pressionada e incômoda, e isso acaba fazendo ela sair dali para conversar com sua voz interior de novo. Ela abre o espelho mágico e diz que se sente perdida, confusa, mas a Opaline diz que é para ela continuar nesse caminho de sucesso e que ela tem que ser adorada, elogiada e temida. E ela ainda faz um apelo emocional, fazendo a Sunny se lembrar de como era antes, quando ninguém escutava ela e como ela se sentia pequena. A Sunny acaba começando a chorar quando a Opaline diz isso, ou melhor, sua voz interior, e fecha o espelho e sua transformação vai embora. Gente, eu vou fazer uma confissão aqui, até um pouco vergonhoso. Nessa cena, nessa parte aí que eu vi a Sunny começando a chorar, eu posso ter chorado junto. Sabe, porque foi uma coisa meio inesperada, eu não tava esperando por aquilo ali. Foi em 3D pela primeira vez, foi uma coisa tão diferente. E também que eu consegui ter empatia pela Sunny nessa parte. Porque eu lembrei de como que a vida dela realmente deve ter sido bem difícil. Eu imaginei, no caso, que a vida dela deve ter sido bem difícil, não sendo escutada por ninguém. E pelo que esse episódio dá a entender aqui, todos os amigos, pôneis que ela considerava amigos na escola, na verdade eram todos falsos. O único verdadeiro mesmo era o Hit, porque o resto era tudo cobra. Eu confesso que eu chorei, mano, que vergonha. A Sunny ainda tenta voltar lá na reunião, onde já tinham vários pôneis, e tentar falar sobre seus planos na sua forma pônei terrestre mesmo. Mas todos vaiam a Sunny e as 4 pôneis ainda jogam na cara dela que ninguém gosta dela pônei terrestre, sim Alicórnio. Aí a Sunny não aguenta e sai chorando pra bem longe dali. Ela vai pra casa de cristal. Quando chega lá, a Zip e a Izzy ainda estavam lá dentro e queriam mostrar uma coisa que elas estavam fazendo pra Sunny. Só que a Sunny vira e pergunta assim: vocês querem mostrar pra mim ou pra Alicórnio? E ela sai com... A Sunny vira pra Izzy e pra Zip e pergunta se elas queriam mostrar pra ela ou pra Alicórnio e sai correndo pro quarto. E a Zip e a Izzy, obviamente, vão atrás pra tentar entender o que aconteceu. Quando elas chegam no quarto, elas veem a Sunny deitada na cama dela, chorando e pedindo pra que elas fossem embora. Mas a Zip e a Izzy não gostam de ver sua amiga chorando. A Sunny acaba contando o que aconteceu, porque ninguém mais dá privacidade pra ela nessa casa. Mas a Izzy fala pra Sunny que ser uma Alicórnio quer dizer ser todos os pôneis em um só, e não ser mais especial do que os outros. Seja como pônei terrestre ou Alicórnio, a Sunny inspira a todos a serem pôneis melhores. Esse discurso da Izzy foi tão sábio e tão uau que a Sunny até recuperou os ânimos. A Izzy olha pra cima e diz que ela carrega a sabedoria ilimitada dos seus ancestrais unicórnios. E depois ela olha pra cima de novo e diz: shh, agora não, tia Buttons. Como assim? A Sunny decide ver o que a Izzy e a Zip fizeram e na próxima cena vemos a Pip pensando que nunca mais ia conseguir viralizar de novo. Até que o Spark grava um vídeo humilhando a Pip com momentos engraçadamente horríveis dela. E a Pip ri. Acabou que, mais tarde no episódio, nos foi mostrado que esse vídeo humilhante da Pip foi ao ar e viralizou. Missão cumprida! E vemos a Opaline monada no Castelo Sombrio. Ela tava revoltada, dizendo que a Sunny é uma desgraça pra raça dela e que ela não precisa da ajuda de outra Alicórnio. Ela vai resolver tudo isso sozinha, como sempre fez. A Misty chega pra dar o recado pra Opaline de que lombrou tudo, mas a Opaline já sabia. Então a Opaline bola outro plano, mas dessa vez envolve a Casa de Cristal e uma criação mágica, encerrando a cena com suspense para o próximo episódio.
E na última cena, vemos os amigos da Sunny levando ela para o jardim comunitário. Finalmente, mano, finalmente ela vai parar de falar disso, nem eu aguentava mais. E isso faz a Sunny se transformar mais uma vez em malicórnio devido à emoção. Ela acaba fazendo a teoria de que ela só consegue se transformar em malicórnio quando sente que está ajudando algum pônei. E eu vou negar essa teoria pra sempre, cara, pra sempre. Não é verdade isso. Quer dizer, é verdade que realmente quando ela se sente emocionada ou quando ela tá sentindo que tá ajudando alguém, ela realmente se transforma em manicórnio, sim. Mas é errado pensar que se limita só a essa ocasião, porque não é isso. Ela também pode se transformar na hora que ela quiser, basta ela ter treino. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes no canal. Se fosse só na hora que ela sente emoção ou coisa assim, ela não se transformaria em momentos tão aleatórios, como por exemplo no capítulo 1 de Make or Mark, a gente viu a Sunny se transformando quando ela tava vendendo vitamina de boa, ela não tava sentindo nada. Ela tava ali normal, de mó paz na dela, quando do nada veio aquele negócio, pum! Pronto, se transformou em malicórnio. Por que isso? Ela tava sentindo alguma coisa na hora? Não tava. Ela tava normal, mas eu não aguento, não acredito num negócio desse. Enfim, os Man 5 e o Spark ficam muito felizes no jardim comunitário e o episódio encerra. Moral da história, tá cansado de ouvir barulho do seu filho? Joga ele nas costas de uma pessoa e manda ela se virar. O importante é que o problema não vai ser seu. Entre todos os episódios de Make or Mark do capítulo 2, eu devo admitir que esse aqui ele foi muito... como é que eu posso dizer? Eu tive que assistir mais de uma vez pra eu conseguir aceitar esse episódio da forma que ele é. Porque eu achei muito forçado. O roteiro, não achei que as coisas davam certo, sabe? Por exemplo, os pôneis ficaram todos bobos quando viram a Sunny se transformando em unicórnio. Mas ela já tinha se transformado outras vezes. Ela já tinha se transformado num filme. Ela já tinha se transformado umas 2 vezes no capítulo 1. E eu não sei se vocês perceberam, mas esse episódio acabou sem uma solução. Vocês perceberam isso? Que acabou que os pôneis de Mertime Bay continuaram nem aí pra Sunny. Nem aí. Mostrando que os únicos que realmente se importam com ela são os Man 5 e o Sparkzinho. Não tem mais ninguém. Nos meus olhos, esse episódio quis ser realista. Porque realmente não tem como todo mundo, na realidade, gostar de você pelo que você é. Só alguns vão aceitar. Então eu acho que o episódio quis retratar isso, né? Não dando uma solução certa. Porém, Make or Mark é muito bom, então, mais uma vez, eu não achei esse episódio chato. Muito pelo contrário, eu acho que ele é até bem mais interessante do que vários episódios do capítulo 2. Então eu achei bem bacana, My Little Pony sendo um pouco mais realista e, como sempre, focando no objetivo. Então foi um bom episódio. Me diz nos comentários o que você achou desse episódio. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que gostam de My Little Pony em grupos de My Little Pony. Um ótimo dia, mas para todos e tchau!